Olá, alunos! A aula de hoje será de locução verbal. Locução verbal é quando nós temos dois verbos em uma oração trazendo apenas um sentido. A ordem vai ser sempre um verbo auxiliar e mais outros três casos de verbos flexionados que veremos a seguir. O primeiro é o verbo auxiliar mais gerúndio. O verbo flexionado no gerúndio, ele dá a ideia de que a ação ainda está acontecendo. Vai terminar com o sufixo indo ou ando. Vejamos o exemplo. Ela está sorrindo. O verbo estar é um verbo auxiliar e sorrindo é o verbo flexionado no gerúndio. É uma ação que ainda está acontecendo. Eu poderia dizer que ela sorri. Então, esses dois verbos trazem apenas um sentido, um significado. Olá, alunos! O outro exemplo é quando nós temos o verbo auxiliar mais acompanhado um verbo no particípio. O particípio é uma ação que aconteceu no passado e ela pode ter se repetido algumas vezes. Então, vejamos o exemplo. O prazo de entrega foi prorrogado. Nesse caso, havia um prazo de entrega inicial e esse prazo precisou ser estendido, repetido, né? É uma ação que já deveria ter acontecido e ela está novamente tendo que acontecer, tá? Temos como verbo auxiliar o verbo ir no pretérito, o foi, e o verbo prorrogar está com o sufixo de particípio, que são ado ou ido, de acordo com a terminação do verbo. Então, o verbo no particípio indica que a ação aconteceu no passado e que é uma ação que ela não é inédita, é algo que está se repetindo. O terceiro caso, temos aqui verbo auxiliar mais infinitivo. Já aprendemos que o verbo terminado com R possui a partícula de infinitivo. Esse é bem fácil, né? Nós podemos sair. Então, o verbo auxiliar é o verbo poder, que aqui está no presente, primeira pessoa do plural, acompanhado pelo verbo sair, que possui o R no final, que é a desinência que indica que ele está no infinitivo. Lembrando que um verbo no infinitivo é um verbo que não sofreu flexão. Ele não indica em qual tempo, nem em qual modo ele se encontra. Só vamos saber qual tempo, qual modo, pelo verbo auxiliar. No livro, vocês vão ter outras dicas e outros exercícios. Veja a seguir.